Nesse vídeo a gente vai entender como que a gente faz a leitura da planilha do Meu Desempenho Campus, que a gente pode exportar clicando no botão Baixar Notas na tela de disciplina do professor. Como é que funciona a planilha? As 4 primeiras colunas mostram os percentuais de cada um dos 4 indicadores que a gente já conhece. Trilhas visualizadas. Mede quantas trilhas o estudante visualizou do total das trilhas obrigatórias que foram publicadas. Aqui em atividades avaliativas e atividades obrigatórias, a gente vai ver qual é o percentual de aproveitamento do estudante em cada uma das atividades ou na somatória delas. E em atividades opcionais, a gente vai ver quantas atividades foram visualizadas ou qual é o percentual delas quando tem a categoria opcional. Então vamos lembrar, tanto em trilhas visualizadas quanto em atividades opcionais, estamos olhando apenas para engajamento. Queremos saber se o aluno fez ou não fez e não fará diferença a sua nota. Já em atividades avaliativas e atividades obrigatórias, a nota faz diferença. A gente vai pegar os pontos corridos e dividir os obtidos pelos pontos lançados pelos professores nas atividades que o estudante realizou. Isso fica mais claro nas 4 colunas seguintes, porque aqui, ao invés de eu ter o percentual atingido, eu vou ter os valores absolutos. Então vamos reparar que em trilhas visualizadas e atividades opcionais, os valores absolutos dizem respeito à visualização. 57 atividades foram visualizadas por esse estudante, de um total de 98. E no caso aqui, nas atividades opcionais, nenhuma, de um total de 3. Já as atividades avaliativas e de caráter obrigatório, eu estou olhando para a quantidade de pontos obtidos. E vale lembrar, pontos obtidos pelo estudante versus pontos distribuídos pelo professor, mas veja bem, distribuído pelo professor nas atividades realizadas pelo estudante. Veja que estudantes diferentes têm pontos distribuídos diferentes, porque o estudante de baixo realizou atividades que totalizavam 40 pontos distribuídos, o estudante de cima realizou apenas atividades que totalizavam 34, ou seja, provavelmente eu tenho 6 pontos em alguma atividade que esse estudante de cima não fez. Como fazer para que todos os estudantes tenham o mesmo denominador? Eu preciso lançar 0 para o estudante que não realizou a atividade de 6 pontos, por exemplo. Daí, em vez de eu ter uma nota referente a 28,5 em 34, eu teria 28,5 em 40. Isso aí vai abaixar o percentual do estudante, considerando que não ter feito requeira penalização. Então, retomando, 4 indicadores que representam percentuais de atingimento em cada indicador. Aqui eu tenho os percentuais de peso desse indicador sobre a nota final. Aqui eu tenho o total final. O que é esse total final? É uma média dos indicadores ponderada pelos percentuais de implicação. E do lado de cá eu tenho os mesmos indicadores, porém ao invés de olhar para os percentuais, eu estou olhando para valores absolutos. E essas últimas colunas aqui me permitem fazer aditivos. Se eu tenho que lançar alguma coisa sobre o resultado do meu estudante e essa coisa não está dentro do campus, eu posso vir aqui colocar como atividade externa e para misturar a nota da atividade do campus com a atividade externa, eu posso definir pesos. Posso dizer que o peso do campus seja 1, que o peso da atividade externa seja 1 também, e que o aluno tenha ficado com 90% na atividade externa, fazendo com que a minha nota original, que era 76, vá para 78. Então, isso aqui é um outro recurso também que temos na planilha. Lembrando que o movimento feito na planilha não retroagirá no campus. Ficará apenas para título de verificação do professor na própria planilha.